Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer um frango desossado e recheado que fica maravilhoso. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixe o seu like, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então, bora lá começar nossa receita, tá? Eu já passei uma água com vinagre, tá, no meu frango antes. Agora eu tô removendo um pouco dessa umidade para poder ficar mais fácil de trabalhar. Tô passando um papel toalha, mas pode ser também um Perfex. Depois de passar o papel toalha, agora eu vou começar a dar uma limpada nesse frango, tá? Essas gorduras aí em excesso a gente consegue puxar com a mão mesmo, nem precisa de faca. E para começar a desossar, a gente vai precisar de uma faca pequena, molada, tá? Essa faca que eu tô usando aqui no vídeo é uma faca de legumes, mas se você tiver a faca de desossa mesmo, melhor ainda. Para desossar, gente, basicamente a gente vai tocando e sentindo as partes que tem osso ou a cartilagemzinha aí do frango e vai começar a raspar esses ossos para poder deixar a carne toda livre, fazendo o máximo possível aí para não furar a carne nem rasgar essa parte da pele. Daí você vai raspando os ossos, tá? Com cuidado para não se cortar. E onde você perceber que já dá para você ir ajustando com as mãos, você coloca a mão e vai meio que afastando a carne dos ossos, tá? Vai fazendo isso com cuidado para evitar rasgar tanto a carne quanto a pele, né? A gente precisa que elas fiquem inteiras para poder depois, quando rechear o frango, não ficar caindo nenhuma parte do recheio. Esse frango que eu estou usando aqui é um frango pequeno, tá? Ele ficou com 1,7 kg após retirar os miúdos e também após retirar essa carcaça. Não tente fazer isso com uma faca grande, porque com certeza vai acabar cortando a carne e você vai perder, né, todo o trabalho aí de conseguir desossar o frango. Então, o ideal mesmo é trabalhar com uma faquinha pequena, como eu estou fazendo aqui. Boa parte de um lado da carcaça já tá solto, tá? E agora eu vou começar a soltar a outra parte. Vai raspando os ossinhos do mesmo jeito que fez na parte anterior. Cuidado principalmente nessa parte das costas do frango, porque a quantidade aí de carne é bem pequena, então é mais arriscado ainda de você rasgar. Nessa parte perto do pescoço, eu não cortei o pescoço antes, porque ele serve justamente para a gente conseguir ter algum apoio desse lado, tá? Aí você vai passando a faquinha em volta do mesmo jeito para poder descolar toda a carne que tá aí.
Ó, gente, a maior parte dos ossos já tá solta, tá? Como vocês podem ver, saiu aquela carcaça do meio do frango toda. E essa parte aí você não vai desperdiçar não, tá? Congela e depois você utiliza para fazer um caldo, para fazer uma canja. Não vai se perder. Ó, gente, nos ossinhos aí da asinha, eu cortei, tá? A divisão que tava da carcaça pra asinha e mantive os ossinhos da asinha no lugar, porque eu acho que fica mais bonitinho quando assa. E na coxa, eu vou tirar apenas o osso da sobrecoxa, tá? A parte do osso que fica realmente a coxinha lá inteira, eu vou deixar porque ele fica mais bonito quando assa. Mas se você quiser remover o da coxa também, não tem problema nenhum. Você vai raspando o osso do jeito que eu tô fazendo aqui na sobrecoxa, até conseguir remover toda a carne que está em volta dele. Ó, gente, a maior parte dos ossos já foi removida, tá? Só que tem um ossinho que fica nessa parte aí superior, que eu não consegui tirar naquela hora da carcaça. Então, depois eu vim só procurando por ele e fui raspando aí até conseguir retirar. Ó, gente, o meu frango já estava rasgado no começo, tá? Essa pele aí já veio com uma boa parte rasgada. E na medida que eu fui manuseando, rasgou um pouco mais. Mas no final eu vou conseguir organizar para deixar ele bonito. Pronto, gente, o último ossinho aí foi retirado, tá? As outras partes é o que eu falei pra vocês que eu quero deixar porque fica mais bonitinho quando assa. E agora eu vou temperar. Eu tô utilizando aqui os temperos que eu gosto, tá? Eu vou deixar na descrição tudo que foi utilizado. Para poder distribuir melhor esses temperos, eu estou utilizando aqui 2 colheres de sopa de manteiga de garrafa, tá? Mas pode ser a manteiga comum, derretida também, ou se você preferir, você utiliza azeite. Também estou acrescentando o sumo de meio limão e o sumo de meia laranja. Aqui nos meus temperos, gente, tem alho, tem pimenta, tem páprica, tem várias coisinhas que eu gosto, tá? Mas você pode ir trocando aí, adicionar os temperos da sua preferência. Aí você dá uma misturadinha com a colher mesmo e em seguida você vai derramar por cima do frango. Para poder absorver melhor o tempero, eu vou fazer vários furinhos com o garfo, tá? Na parte interna e também na parte externa do frango. Nesse caso, gente, não tem preocupação de você deixar o frango marinando de um dia para o outro, tá? Como eu tô fazendo vários furinhos em todo o meu frango, a tendência vai ser ele absorver o meu tempero mais rápido. Se você deixar esse frango aí temperadinho por pelo menos umas 2 horas, já é suficiente para ele absorver bem esse tempero. Mas lógico, se você tiver mais tempo disponível, você pode deixar por um tempo maior. Você pode acrescentar também aqui nessa mistura de temperos umas 3 colheres de sopa de vinho branco seco, tá? Também vai trazer um sabor muito gostoso para esse frango. Enquanto o frango está marinando, a gente já vai fazer aqui a nossa farofa, que é o recheio do frango. Você vai colocar uma panela para poder esquentar, tá? E em seguida você vai adicionar uma linguiça cortada pequenininha, mais um pedacinho só de bacon. Esse pedacinho de bacon é bem pequeno, é tipo uns 40 gramas. Daí você vai deixar largar bastante, tá? A gordura do bacon e da linguiça também. E na sequência você vai acrescentar uma cebola pequena cortada em cubinhos e 3 dentes de alho também cortados assim, bem pequenininhos. Daí você vai mexendo sempre, tá? Para não ter risco aí de queimar nem o alho nem a cebola. E em seguida a gente vai acrescentar 1,5 xícaras de flocão de milho, aquele flocão que a gente compra para fazer cuscuz.
Assim que adicionar o flocão, vai mexendo como se você estivesse realmente raspando todo o fundo da panela, porque é justamente nessa parte que vai estar concentrado aí o sabor de tudo que foi refogado. Depois de mexer bem aí por uns 2 minutinhos, você vai acrescentar meia xícara de água e vai continuar mexendo muito bem, fazendo o mesmo movimento, raspando sempre o fundo e as laterais da panela. Daí a gente vai ficar mexendo, tá, essa farofa por mais ou menos uns 3 minutinhos. Vai sempre prestando atenção para não queimar. Você vai passando a colher tanto no fundo da panela quanto também nas laterais. Em seguida, você vai desligar e a gente vai acrescentar agora coentro e cebolinha picada, tá? A quantidade é a gosto. Depois de acrescentar o coentro e a cebolinha, basta você deixar a panela tampada até reduzir essa temperatura para poder a gente utilizar. Ó, gente, eu tô aqui com uma forma retangular, tá? Que eu já passei manteiga no fundo dela. E tô colocando a outra metade da laranja e a outra metade do limão que a gente já utilizou no tempero. Tô adicionando também uma cebola pequena, tá? Cortada em rodelas. Daí você só coloca esses ingredientes mais ou menos no espaço que o frango vai ficar, tá? Tô adicionando também um pouquinho de alecrim, mas se você não gostar, não precisa colocar. Meu frango ficou marinando 2 horas, tá, gente? Mas se você quiser deixar mais tempo, pode deixar, não tem problema nenhum. Agora eu vou retirar o meu frango da vasilha e vou começar a rechear com a farofa que já deu uma reduzida aí na temperatura, ela tá praticamente fria. E agora eu vou colocar toda essa farofa dentro do meu frango. Ó, gente, essa pele que ficou aí do pescoço, eu dobrei pra dentro do frango, tá? Porque aí durante o cozimento ela vai soltar mais gordura ainda dentro do frango para deixar mais gostoso e mais temperado. Para colocar a farofa é super simples. Com a mão você segura o frango e com a outra você vai colocando aí uma quantidade boa, tá? Eu tô usando essa colher grande, então fica mais fácil de conseguir colocar. A quantidade de farofa que eu fiz aqui no vídeo é exatamente a quantidade que eu preciso para esse tamanho de frango. Caso você vá utilizar alguma ave maior, aí você vai dobrar a receita. Lembra que eu também tirei o ossinho aí da sobrecoxa, tá? Então a gente precisa preencher esse espaço com farofa também. Depois de colocar toda a farofa, aí você vai começar a dar uma ajeitada nesse frango. Vai puxando toda a pele e vai tentando organizar aí a melhor posição para poder fechar. Eu tô juntando essa pele aí na parte de baixo para poder fazer o primeiro nó, para já dar uma fechada nesse frango. E em seguida eu vou fazer outro nó unindo as duas coxas. Eu tô usando um barbante aqui para fazer o nó, mas caso você não tenha barbante em casa, você consegue fazer também com linha. Essa parte de cima, gente, como eu falei para vocês, eu fui empurrando o corinho, né, essa parte da pele do frango para dentro. Aí depois eu peguei um palito de churrasco e fui ajustando ainda mais para poder ele não sair na hora que estiver assando. Aproveitando o restante do cordão, né, que sobrou, eu já unei aí a parte das duas coxas para poder deixar para cima. E você tem que dar um nó bem seguro, tá? Para não ter risco dela soltar quando estiver assando. Agora eu tô colocando um outro pedaço de barbante maior, tá? Coloquei as asinhas aí pra cima e tô fazendo um nozinho, mas nesse caso aqui não precisa ser um nó tão apertado, tá? É mais para ela ficar numa posição mais organizada. Depois de fazer o nó, agora a gente vai colocar naquela forma, né, que já tá preparada, e o frango vai ficar exatamente em cima dos ingredientes que eu coloquei aí.
Eu tô colocando também um pedaço de palito de churrasco encostando no frango e na bandeja, tá? Para tentar manter ele numa mesma posição. E evitar também que essa pele que eu coloquei para dentro do frango saia. Em seguida, a gente vai levar esse frango para assar em forno pré-aquecido, tá? Por cerca de 1h30 a 1h40. Eu deixei aqui o regulador da temperatura do meu forno em 240 graus, tá? Eu não coloquei aqui, mas se você quiser, você pode regar com azeite antes de levar para o forno. Pronto, gente, o meu frango já tá assado, tá? Eu deixei exatamente 1h40 aqui no meu forno. E depois que saiu, eu peguei mais manteiga e pincelei por cima de todo o frango, para poder deixar ele mais brilhoso. Cuidado com o tempo de forno, tá? Ele tem que sair assim, bem douradinho. Se você deixar ele branquelo, tem o risco da carne ficar crua por dentro. Daí eu deixei reduzir um pouco a temperatura e agora eu tô removendo da minha assadeira para um prato. E agora a gente precisa cortar os barbantes, né, que foram colocados. Você vem com a tesoura mesmo, faz um cortezinho e vai tentando retirar sem danificar o frango. Cortei os barbantes e agora eu tô colocando algumas frutinhas, né, em volta aí do frango só para finalizar. Coloquei algumas uvas e também uns pedacinhos de laranja, tá? Aí já aproveitei para colocar umas fatias de laranja na parte de cima e fechar esse espaço aí que foi onde rasgou a pele quando a gente estava lá preparando. E tá pronto o nosso frango. Gente, essa receita fica realmente deliciosa, tá? Pode fazer sem medo que é sucesso garantido. Tenho certeza que vocês vão amar. E olha que delícia o nosso frango por dentro. Gente, essa parte da pele fica bem sequinha, tá? Fica deliciosa. E a parte interna do frango fica super suculenta, fica úmida por conta da nossa farofa de cuscuz. E tá tudo realmente bem gostoso, bem temperadinho. Tanto a farofa, porque foi refogada aquele comecinho lá, quanto também o frango, que absorveu muito bem os temperos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Por favor, não saiam do vídeo sem deixar o like, como eu sempre peço, realmente é muito importante. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.